Muito bem, o Portal Governador Celso Ramos para mais um podcast. Hoje a gente está aqui com essas duas feras da psicologia. A Fernanda Zanon, que a gente já conhece há um tempinho considerável, né, Fernanda? É verdade. E a Tati também, que está inaugurando agora o consultório dela em Ganchos, né? Isso. E está começando aí a cavar espaço. E a gente está aqui para conversar sobre esse assunto que tomou conta do Brasil, em Governador Celso Ramos, em casos assim pontuais que aconteceram e que acabou alarmando aí, deixou a comunidade inteira, né, extremamente aquecida. Mas, bom, em primeiro lugar, quero agradecer as duas, né, a violência em si na escola não é algo de agora, né, ela já existe desde quando, se é que pode, né, falar assim? Então, a violência, ela já existia nas escolas, isso é um ponto bem importante da gente apontar, que ela já existia e de diferentes formas, né? A violência existe de diversas formas. E quando eu falo em violência, quando a gente fala em violência, a gente tem que pensar que existe um contexto para isso acontecer, né? A escola ela não pode se fechar como uma bolha e enfim, se isolar da sociedade, né? Essa criança, ela traz... essa criança, esse adolescente, ela traz características suas para a escola e a escola para ela. Então, quando a gente fala de violência, existem vários tipos de violência e que já aconteciam, como, por exemplo, o que é bem comum é o bullying, né? E o bullying, ele acontece, ele é bem comum e o que eu acho que deve se ter mais atenção a forma como conduzir essas situações. É alguém que olhe para esse contexto, para essas situações e observe de outra forma, né? Porque a violência já estava ali. Não é algo que aconteceu agora. Claro então, que agora exatamente. Está em alta, a gente tende a pensar que isso é agora, nasceu agora, né? Mas... É que, na verdade, tem que avaliar, como a Tati está falando, tem que avaliar todo um contexto. Porque, às vezes, a violência, a criança ou o adolescente sofre violência em casa ou na rua, né? Ou passa por alguma dificuldade na escola. Acho que tem muito também da nossa... A educação, ela não está evoluindo com a tecnologia, né? Não está inovando. E daí está ficando tudo muito chato. Realmente, isso é um tema... Né? Fica chato, as crianças elas não querem mais aderir à escola. Tem a questão de replicar os jogos, né? Eu já tive casos, por exemplo, de crianças que jogavam tanto joguinhos em casa... games, e na hora de ir para casa, ela queria continuar replicando. Olha só. Inclusive, tem um estudo feito, se eu não me engano, na Índia, que eles implantaram a meditação nas escolas. E tem um relato de uma criança que era extremamente agressiva, ela chegava na escola e ela só queria brigar. E, com isso, com a escola tendo implantado a meditação, o que aconteceu com o tempo, né? Eles sentavam em círculos, paravam, respiravam, olhavam para dentro de si e, com o tempo, essa criança começou a agir diferente, tanto na escola quanto em casa. Tanto que eu me lembro de um relato do irmãozinho dele, dizendo que toda vez que ele queria brigar com o irmão falava, eu vou para o quarto pensar. Ele não queria mais brigar, entende? É interessante também, porque a escola ela passou por um processo de mudança em vários aspectos, inclusive ela acabou se abrindo mais para a comunidade, né? Antes a gente tinha uma escola mais fechada, né? Acredito eu, e hoje ela... E como é que funciona essa questão escola, família, comunidade, no ponto de vista de vocês? Então, na verdade, a Tati está aí a falar um pouco sobre o conceito de educação. Queres falar sobre isso, depois eu complemento? Não, pode falar. A questão da educação ela é muito relativa, né? Porque quando se fala em educação, se pensa só na escola. Mas é verdade. É uma atividade compartilhada, né? Começa em casa, né? É uma responsabilidade compartilhada, porque a criança ela começa a ir para a escola, para o jardim, por exemplo, com 3 anos, né? Que ela começa a entender essa interação com o outro. Então, é complicado quando você pensa na responsabilidade, né, da escola com a educação e na educação com os pais. Porque cada família tem culturas diferentes, tem valores diferentes. E aí tudo isso se encontra ali na escola, ela só o tamanho da coisa, né? A escola tem que fazer uma ponte entre tudo isso. Tem que fazer uma ponte, verdade. E daí a gente entra naquela questão de que
não há um apoio, né? Por exemplo, a gente tem uma lei que teria que vigorar. Eu ia perguntar, psicólogos nas escolas, né? Desde 2019. Isso na prática não acontece? Como é que funciona? Então, o que acontece? Essa lei foi uma luta dos psicólogos e dos assistentes sociais por 10 anos, né? Ela entrou em vigor mais ou menos contra a vontade, mas ela conseguiu entrar em vigor por força das duas formações. E porque antigamente o que se via? Antigamente a psicologia era psicologia clínica. Então se tinha ideia, por exemplo, nas escolas, né? Isso é enraizado. Então tem uma criança que sofre bullying, tem uma criança porque acontece tudo dentro da nossa realidade. Acontece o bullying, tentativa de suicídio, os cortes, isso já acontecia, como a gente comentou, né? Então, o que acontece? Se tirava essa criança de sala e se colocava para o atendimento individualizado, se colocava para a clínica. Certo. Mas, por exemplo, a situação do bullying. Será que a pessoa que sofre bullying, ela é a culpada? Será que ela tem que ser tirada dali? Então, para que veio a psicologia escolar? A psicologia escolar, essa lei veio, 13.935, exatamente para quebrar com essa visão que a gente tira o problema e coloca para atendimento clínico. Só que vai muito mais além, né? Isso. O pessoal às vezes protagoniza o autor de algum fato em si, mas se esquece que por trás daquilo ali tem um conjunto muito grande de coisas, né? Sim, e tem que ser trabalhado com professores, tem que ser trabalhado com a equipe, tem que ser trabalhado com os alunos. Tem muita coisa acontecendo. A gente sabe que acontece há anos, né? Automutilação, tentativa de suicídio, enfim, tem várias coisas acontecendo, só que se fecha os olhos, né? E por que agora a saúde mental está em alta? Porque essa lei já está instituída desde 2019. Então, agora que se está pensando, um psicólogo para mais de 4.000 alunos não vai dar. Então, não adianta tu fingir que faz. Não tem cabimento, né? Não adianta tu fingir que faz, né? Tu tem que fazer um trabalho de qualidade, tem que focar naquilo. E agora sim, né, está em alta. Mas o psicólogo ele tem que estar nas escolas, ele tem que observar essas salas, essas turmas, essas crianças. Ele tem que fazer o acompanhamento direto, porque, por exemplo, um aluno hoje, eu sei porque eu já trabalhei, né? Não tem um espaço de acolhimento dentro da escola. É tudo tão rápido, é tudo tão automatizado que não se tem esse espaço de acolhimento, não se tem esse espaço de fala, não se tem grupo, né? Então, eu acho que a lei veio para isso. E ela tem que ser instaurada da forma correta, com profissionais, né? Com uma quantidade X de profissionais. Essa parte ainda fica ao acaso, então, né? Fica assim... Até, desculpa te interromper, Tati, mas assim, a Tati tem especialização com crianças autistas, né? E, então, hoje tem toda a questão de inclusão. Os autistas participam das mesmas turmas. Mas até que ponto esses professores auxiliares que acompanham esses alunos recebem esse preparo? Na maioria das vezes, e eu falo isso com propriedade, porque eu atendo um bom número de professores da rede pública e eles não têm preparo para atender, para acompanhar essas crianças, sim. Que é um desafio, acaba sendo um desafio para o professor, porque o que ele sabe sobre autismo, né? É verdade. É um desafio gigantesco, né? Não se tem ideia do quanto, né? Bom, mas tomara que os nossos governantes eles se atentem, né, para esse problema aqui. Inclusive, no desespero, a gente já vai falar um pouquinho sobre a influência das tecnologias, que é bem interessante, que a Fernanda falou anteriormente, mas no desespero se viu tentativas aí inclusive fizeram um fórum, né, durante o calor ali da coisa. A Educação e o governador Celso Ramos chegou a fazer um fórum, né, para tentar resolver um problema que não é de agora, né? Ou seja, então... aí se pensou em segurança armado dentro das escolas para tentar... e, no fundo, o problema vai muito mais além. Eu acho que isso é muito mais paliativo do que né, pelo menos perto de resolver qualquer problema desse tipo, né? Então, já que você tocou nesse assunto, né, a gente acabou de passar por algumas escolas, a gente viu o policiamento na frente e tudo, mas a gente chegou a discutir muito essa situação, porque, como você disse, é paliativo. A origem, a causa, ela tá enraizada. Não adianta ficar tentando apagar incêndio, entendeu? Porque o policiamento, em algum momento, a segurança ela vai falhar e pode acontecer de novo, e vai acontecer de novo, e é um ciclo que se repete. É verdade. Então... Sim, e também tem a questão do ser paliativo, no sentido assim, quando
teve aquele boom, né? Todo mundo ficou sentido. Eu fiquei muito mal naquele dia que aconteceu. Eu me senti muito mal, eu me emocionei, eu tenho filho, então a gente se coloca no lugar. É legal o movimento dos pais que está tendo de abaixo-assinado, enfim. Mas o que eu penso é que não é a solução, né? Por exemplo, hoje eu vou entregar o meu filho. Passa um detector de metal, né? Mas será que o detector de metal é a solução? Se uma pessoa, por exemplo, vem armada com uma intenção de provocar um ataque, quem vai ser a primeira vítima? Né? Então, assim, o detector não é a solução. Eu penso sempre num campo de futebol, por exemplo. Eles fazem muros altos, eles colocam segurança. Mas isso impede que aconteçam as brigas? Não. Por quê? Porque o contexto, né, tem que se trabalhar a questão emocional, tem que trabalhar a questão psicológica, tem que trabalhar esses alunos, né? É reflexo de algo, alguém tem que olhar para isso, alguém tem que olhar para eles. Né? E a gente está falando de um investimento, né? Quando se investe em segurança, tem um custo. Mas tem um investimento também em se tratar a causa, né? Para que não aconteça, para que não precise essa segurança toda, porque para os próprios alunos é alarmante, né? Primeiro a gente passou pela questão da pandemia, que eles ficaram reclusos por praticamente 3 anos em casa, que fez com que muitos ficassem num isolamento social, que traz ansiedade, que traz, consequentemente, a depressão. E, com isso, a falta de vontade de voltar à escola. Inclusive, tem muitos adolescentes, muitas crianças passando por isso agora. Não a questão da evasão escolar, não querem mais ir para a escola. E daí, tem uma questão que os pais, muitas vezes, no intuito de querer ajudar os filhos, não conseguem perceber o que está acontecendo, né? Se essa criança está ansiosa, ou o adolescente, enfim, eu como tenho mais propriedade para falar sobre adolescentes, que é o que eu mais atendo, eles ficam ansiosos, eles ficam depressivos, eles começam a apresentar um comportamento bem diferente em casa. Pois é, eu ia perguntar isso, porque nenhum problema vem assim no estalo de dedo, ele começa a dar... Um excesso de irritabilidade, de agressividade, de não atender mais às demandas de autoridade dos pais, e acabam se isolando. Muitos acabam procurando, quando o pai tem esse entendimento de que tem algo errado, procurando ajuda médica, psicológica. Muita criança já fazendo uso de medicação. Olha só. Que a gente não precisaria chegar nesse ponto, né? Se houvesse esse investimento anterior. E esse investimento, eu não falo só da escola, dos pais, né? Tem que ter um investimento na equipe de educação. Sim. Porque... se você for pesquisar o número de profissionais, né, da educação que estão afastados, né, eu tenho 2 casos que foi por agressão. Um de aluno e outro de pai. E assim, sem arma, entendeu? Sem arma, com as próprias mãos. Inclusive, essas professoras não conseguiram retornar para a escola ainda. Imagina. E talvez nem consigam, porque isso gera um trauma. Sim. Então, é um assunto bem complexo. E, inclusive, os alunos hoje, essa questão da rede social, por exemplo, né, eles acabam, por fim, tendo muito mais contato, às vezes, né, com o mundo virtual, né, seja para conselho, seja para uma opinião, do que com o próprio pai, do que com o próprio professor, enfim. Isso, na balança, pesa consideravelmente, né? Sim, e daí a gente tem a questão da influência do mundo digital, né? Pois é. Por exemplo, tem pesquisas assim que crianças de 6 a 9 anos, elas estão usando a internet, tem perfil no Facebook, sendo que a idade mínima para ter perfil no Facebook é de 14 anos. Elas interagem com as pessoas por ali, mas elas não querem mais interagir com pessoas Olha só, pessoalmente. chega a ponto de entrar nesse né? nível. Tem outras que falam de... Eu tenho uma pesquisa que foi realizada com famílias do mundo todo, até tomei nota aqui para não esquecer de falar. 66% das crianças de 3 a 5 anos sabiam usar computador, tablet e smartphone, mas 14% delas, só 14% delas sabiam amarrar o próprio cadarço. Olha só. Então, assim, isso influencia diretamente no desenvolvimento. Pediatras falam sobre como isso afeta no desenvolvimento, né, cognitivo da criança. Oftalmologistas
pelo excesso de tela, crianças desenvolvendo miopia precoce sem ter histórico genético. Então, é uma série de coisas. E o que eu percebo, assim, nos adolescentes que eu atendo, que o mundo deles, né, eles não conseguem se relacionar pessoalmente mais. Eles namoram pelo computador, pelo telefone. Alguns já de mais idade fazem sexo por ali. Tudo virtual? É tudo virtual. Eles não, e daí, quando tem que conversar com alguém pessoalmente, eles não conseguem. Ou seja, se isso não for tratado precocemente, a gente vai ter um problema seríssimo ali na frente já, né? Com certeza. A tendência é que eles fiquem cada vez mais isolados e com isolamento depressivos, né? Tanto que muitos desses perfis acabam tendendo a cometer suicídio. É o que eu ia perguntar agora sobre o isolamento social. Em que ponto que começa que dá para já chegou nesse ponto de entrar no isolamento social? Em que momento o pai vai ter essa percepção? Então, tem muitas famílias que estão atentas, que percebem, que procuram fazer as refeições juntas, que fazem esse controle, né, do tempo do uso do celular, mas a maioria dos pais trabalham, né, acabam não dando devida importância. Acho que tem que estar atento quando a criança ou adolescente ele fica muito tempo trancado no quarto, sozinho, que ele não interage, né, que não tem interação nenhuma, que não tem amigos. Os amigos são todos virtuais, daí os jogos são com pessoas, na maioria das vezes, que não conhecem, né? Que daí tem toda uma questão de falar com estranhos, até mesmo de outros países, de ter uma interação ali, às vezes, até com pessoas que não são confiáveis. Enfim, não sei se você quer complementar. Eu acho que o que eu percebo nos atendimentos que eu fiz de crianças, o meu público maior hoje é adolescente, né? Eu converso primeiramente com os pais ou os responsáveis, enfim. O que eles me relatam eu não consigo mais ter o meu filho de volta, né? E isso me chama a atenção, essa falta de controle, essa falta de participação, né? Me chama a atenção, eu falo, mas tem um momento em família, né? Por exemplo, a hora de comer. É isso que eu ia perguntar agora, já não comem mais junto, já não assistem mais nada junto? Muitas famílias se comunicam dentro de casa pelo celular. E isso tem que ser levantado à tona para a gente pensar, porque é uma realidade que é naturalizada. Se tu sai para algum lugar hoje, está todo mundo no celular, né? É naturalizado. E a gente tem que repensar e ver que isso não está legal. A gente tem que ter troca, a gente tem que ter socialização. E, enfim, as crianças têm que se aproximar dos pais, os pais das crianças. O ser humano foi feito para isso, não tem como fugir disso, né? E adoece, né? O que acontece? Existem muitas gerações diferentes. Por exemplo, eu tenho a minha avó viva e ela tem, né? Eu já tenho um filho. Então, esse impacto, às vezes, gera esse distanciamento, né? E eu acho que o interessante é a gente tentar se aproximar, buscar isso mesmo no movimento dentro das famílias, aproximar, enfim, ter essa troca, estabelecer, por exemplo, pelo menos o horário de comer. Às vezes eu já fui em lugares que a TV era mais alta do que a tua voz. Olha só. Então, tu comia com a TV, vocês já devem ter essa experiência também, né? Tu não conseguia conversar. E, claro, é funcional, né? Essa TV, ela tem, esse som alto tem uma função. Às vezes, uma família que não quer conversar, às vezes, um desentendimento. Já acaba sendo, né? Tem que ser um processo que as famílias, né, tem que aderir e ver, opa, não tá legal. Então, vamos buscar mudar isso. Como a Fernanda falou, às vezes, um filho pede algo para a mãe pelo WhatsApp. Não vai até o local para conversar, né? Isso assusta muito. A tecnologia, ela não vai deixar de fazer parte das nossas vidas, ela vai estar cada vez mais presente. A gente está vendo aí a questão da inteligência artificial. É inevitável, não tem como fugir disso, né? Vai ter uma proporção muito maior do que a gente está tentando imaginar. É verdade. Né? Então, assim, se a escola, a comunidade, né, os pais não se unirem em torno disso, a gente tende a ter situações muito, muito complicadas, porque é algo que não dá para fugir. A questão é como limitar isso, é como trabalhar a comunicação com seus filhos, né? Como a escola pode entender isso e trazer, de repente, um pouco dessa tecnologia para dentro das escolas, para tornar a aula mais atrativa, porque eu sei, por
pela própria família, assim, eu tenho sobrinhos adolescentes que vão para a escola com o celular e ao invés de prestar atenção na aula, ficam no celular. Então, assim, isso tem que ter um basta, né? Tem que ter um limite. Não estou dizendo que não deva usar, até porque a gente precisa, é uma ferramenta, né? Ela está inserida hoje de um jeito que não tem mais como tirar, né? Porém, é questão de ter uma lógica. Mas o controle assim, né? tem que ter. Poxa, uma criança de 2 anos só vai comer se tiver um celular na frente, né? E poder fazer um filtro, né? Nos equipamentos que essa criança usa, no que o adolescente usa, né? De dialogar com esse adolescente quando ele fica muito tempo trancado no quarto. Procurar saber o que está acontecendo. Que joguinho que ele joga, né? Verdade. Com quem que ele se comunica, porque a gente está falando só da ponta do iceberg. Porque o mundo gigante ali pode à disposição e os pais não têm a menor ideia do que o filho possa estar fazendo, né? E assim, você imagina que para gente, que é adulto, é difícil lidar com o bombardeio de informações que você recebe o tempo todo no telefone. Um adolescente. Né? Imagina uma criança que está formando a sua personalidade, que tem toda uma interferência genética, ambiente, né? Familiar, da escola, da comunidade, de todo um contexto que ela vive. Verdade. Então, realmente, é muito sério. Bom, e sobre a comunicação não agressiva, o que de fato seria? Então, a comunicação não agressiva, ela é utilizada, ela inclui dentro desse método, porque o que acontece? Como eu falei, há um distanciamento que a gente percebe entre pais e filhos, entre criações, entre realidades. A gente vive esse momento histórico de mudança, né? E o que acontece? Essa comunicação é uma busca para que se desenvolva a comunicação de uma forma melhor, né? Muita coisa foi naturalizada, por exemplo, o gritar, o brigar. O que se busca é que melhore essa comunicação, que se tenha mais empatia. Por exemplo, a minha realidade ou a minha idade é diferente da Fernanda, mas eu vou tentar compreender o que ela me fala. Vou buscar exercer empatia mesmo, para que a gente consiga se entender, para que melhore as relações. Na prática seria o quê? Evitar a ordem por um grito e sim por um gesto, algo assim, ou nada a ver? Exatamente. Como eu falei antes, depende muito da dinâmica familiar, né? E de como essa dinâmica também se dá no ambiente escolar. Exatamente. Porque tem criança que só entende uma ordem a partir do momento que ela vem de um determinado volume, digamos, uma entonação vocal, né? Vai lá, tal. Aí aquilo passa a ser uma ordem. Se não for falado nesse contexto, né, ela não entende. Então, tem relação com isso, a comunicação não agressiva ou não? Isso, tem a ver. Por quê? Porque tem muitas coisas que antes eram naturalizadas e hoje a gente questiona. Tá. E a comunicação não agressiva, enfim, ela é um movimento de questionar isso, a forma como nós também tratamos. Às vezes, nós afastamos os nossos filhos. Às vezes a gente não tem paciência para ouvir ele. A nossa vida é tão corrida, a nossa rotina. Às vezes nós ficamos no celular. Por isso que eu falei, a culpa não é de um nem de outro, a culpa é de todos, né, verdade, do que está acontecendo. Porque às vezes a gente não tem paciência. Então a comunicação não violenta é com o intuito de aproximar essas crianças, esses adolescentes. Porque, como eu falei, a tecnologia não é algo ruim, ela tem que saber ser utilizada. Então, aproximar eles da gente. E pensar em estratégia, por exemplo, assim, eu percebo uma dificuldade dos pais, isso eu vou falar pela minha experiência clínica, em expressar emoções. Então, por exemplo, o meu filho não quer fazer nada em casa, eu grito com ele, eu brigo com ele. Poxa, por que tu não fala? Olha, isso não é legal, isso está me fazendo mal. Eu acho que tu deveria ajudar porque eu estou sobrecarregada. Então, esse diálogo, às vezes a forma como tu comunica, inclusive nas escolas, né? É claro que tem realidades e realidades, mas tem escola que é aquele formato rígido. Não existe diálogo com uma criança, né? E existem pessoas que defendem, inclusive, né? Que a voltar, ela tem que ser como antigamente, o pessoal fala, tem que agir de forma mais... E hoje em dia, desculpa te interromper, Alex, mas assim, tem muita questão da compensação, né? Como a Tati falou, a gente tem uma vida muito corrida, né? Todo mundo tem que trabalhar para se sustentar, para sustentar os filhos, né? Às vezes para pagar uma escola, enfim... mas o que acontece? Daí vem a ausência, traz a compensação, né? Se você fizer isso, eu te dou aquilo, né? Se você se comportar de tal forma, né? Ou, às vezes, não diretamente, mas inconscientemente, como eu me faço ausente na maior parte do tempo, eu vou trabalhar mais ainda, vou me ausentar mais ainda para possibilitar que meu filho tenha aquilo.
né? Por exemplo, a questão dos celulares. Hoje em dia, as crianças muito pequenas já fazem uso de celular, né? Isso é um complicador. Não tem como não ser um problema, né? Porque daí você perdeu o controle por completo. É. Porque tu imagina assim, por exemplo, desculpa, mas assim, tem um pai, uma mãe, um responsável que trabalha o dia inteiro. Aí chega em casa, fica no celular. Ou então, que seja, final de semana, tira para si. Aquele filho que já não tem muita presença familiar. Aí tem esse mundo complexo, essa quantidade de informação nas redes sociais que nem sempre são saudáveis, porque a gente vê muito o quê? A gente vê muito racismo, a gente vê muito padrão de beleza, né? Isso vai influenciar essas crianças, esse adolescente. E aí não se tem proximidade. Quando, por exemplo, da comunicação, né? Quando o meu pai e minha mãe não têm paciência de falar comigo, então eu me afasto. Porque aquele universo ali me compreende. Os meus amigos me entendem, os meus amigos me aceitam. Então, a gente, enquanto pais também, a gente também tem que se movimentar, a gente também tem que modificar. Buscar, a maioria dos pais que eu faço entrevista, tem um momento de família? Não tem. É difícil o responsável que me fala que sim, né? Tem um momento que vocês fazem uma sessão cinema, um passeio, uma trilha, por exemplo, aqui no nosso município, né? E não se tem esse momento junto. Então, a gente tem que modificar, eles têm que modificar também, porque para eles está mais naturalizado. Só que se a gente se preocupa com o nosso filho, a gente tem que buscar também trazer eles para perto, né? E não pelo medo, né? Eu vou pegar esse gancho do preconceito, que é um tema que, inclusive, a gente falou sobre isso, mas é tema para um outro momento. Mas já que a gente entrou no tema preconceito e falando da relação familiar, o que a gente tem hoje muito em pauta também, que é a questão de gênero, né? Se você não tem uma proximidade com seu filho, o que ele vai fazer? Ele vai cada vez mais buscar se relacionar pelas mídias digitais, porque ele vai encontrar pessoas que vão se identificar com ele, que vão falar com ele de igual para igual e não vão julgá-lo, né? E uma coisa que é muito presente aqui no nosso município é a questão... Ele vai acabar encontrando ali o que deveria encontrar em casa, digamos, Isso. né? Não tem como... né? Dos pais, às vezes, Aquela não aproximação. perceberem, Sim. né, que o adolescente tem uma questão diferente, que ele, às vezes, ele nasceu homem, mas se sente num corpo de mulher e vice-versa, e homossexuais, bissexuais, e, enfim... acontece que os pais não percebem, ou se o filho tenta expressar isso de alguma forma, há uma negação por parte da família. Algumas famílias aceitam, mas outras não. E o que a gente tem muito aqui é a questão da religião, da religiosidade, né? Que isso não pode, isso é pecado. E há casos de situações, não sei se indo um pouquinho mais além, pegando esse gancho, de famílias que chegam a procurar vocês para, digamos que, como se pudesse reverter, vou procurar a psicologia para isso, ou não exatamente? Para mim, não. Para mim, já surgiu... eu quero que tu me diga se meu filho é gay ou não. Olha Queria só. que eu avalie. Só que, no meu ponto de vista, os pais são os primeiros a perceberem, né? E é uma coisa que esse sujeito vai ter o processo de amadurecimento, o processo de falar, não sou eu que vou definir o que o outro é, né? Eu não escolhi, né? Por exemplo, eu não escolhi ser hétero, é natural para mim. Então, ele vai ter o momento dele, né? Sim. E, às vezes, esse distanciamento, eu quero que tu me fale o que ele é. Não, tu vai conversar com ele, vocês vão ter esse diálogo, né? Até porque é importante os pais saberem, né? Primeiro, né? Enfim. Mas a antiga cura gay, para mim, não teve, não sei pra ti, Fernanda. Não, para mim nunca aconteceu, até porque esse estigma já foi desfeito já faz um tempo, né? De que isso não é doença, não sim, é um sim. transtorno. Mas a questão do pai chegar com essa demanda, não. Geralmente, o adolescente ele começa a apresentar problemas ou extremamente ansiosos ou depressivos, quando não os dois juntos. E daí os pais não sabem, ele não fala, ele só se comunica com esses grupos... como é que se fala? Tem uma comunidade, né, nas mídias digitais que se encontram ali. Ali se desabafam. Exatamente, fazem uma troca. Sim. E daí, desse adolescente poder confessar só ali comigo de que ele tem essa situação
E depois, sim, chamar a família e poder compartilhar e ver uma forma de comunicar isso, né? Porque traz muito sofrimento. Sim, imagina. Muito sofrimento mesmo, porque muitas vezes, e no caso de um trans, por exemplo, tem toda uma questão de mudança de corpo, de tratamento hormonal, enfim. É um assunto para uma outra pauta, porque é muito louco. Eu acabei pegando um ganchinho, eu já imaginava que é um assunto que cabe um podcast só para ele, né? Sim. Bom, dentro do ponto de vista da psicologia, qual o significado da educação, da escola, dos responsáveis? O que vocês poderiam falar sobre isso? Tati, acho que tu que está mais na educação, pode falar. Sinta-se à vontade. Não, pode. Sinta-se à vontade. É que, na verdade, tem um pouco de, como eu te falei antes, tem um estereótipo em cima da palavra educação. Por exemplo, a educação, a Secretaria da Educação no município, né? Ela tem uma responsabilidade sobre as escolas, que, teoricamente, a gente já falou sobre a lei, a gente teria que ter atendimento, acompanhamento para esses uma responsabilidade institucional, né? Não chega a ser familiar, digamos, né? O pessoal confunde isso, né? Confunde. E daí, nesse mundo corrido que a gente está vivendo, acaba ficando muito para a escola. E a escola não é sobrecarregada, né? Sim. Porque é uma demanda muito grande. Então, isso deveria ser compartilhado, né, com a família. Uma parte é da família e uma parte é da escola. Mas até que ponto essa troca entre escola e família está acontecendo? Né? Porque tem coisas que, por exemplo, a questão de valores, de caráter, né? de como você tratar o outro, isso vem de casa. O que eu ia dizer agora, o filho chegou na escola falando palavrão, por exemplo, né? Mas ele começou a falar na escola, ou ele já levou de casa isso, aprendeu em casa, então tem todo um contexto envolvido, né? E daí, assim, tem que ter um suporte da família no sentido de que ele vai aprender algumas coisas em casa, mas ele vai chegar em casa e vai ter contato com crianças, com adolescentes que têm valores diferentes, que pensam diferentes, que a família age completamente diferente. Uns são muito tradicionais, outros são muito liberais. E como que daí esse adolescente, essa criança vai lidar com essas diferenças? Sim. Né? Por isso é tão importante esse compartilhamento entre escola Em se tratando de governador Celso Ramos, por exemplo, a Fernanda trabalhou na educação aqui, né? E o nosso lugar... Tati. Aliás, a Tati, por ser um lugar provinciano, assim, os bairros separados um do outro, a gente percebe que tem muita diferença, né, de um bairro para o outro, inclusive nas escolas, né? Dá para perceber nitidamente assim, que tem muita diferença de socialização, de como as pessoas, né, interagem, tem bastante diferença. Então, é interessante, é muita particularidade envolvida, né? E a gente atribui à escola a resolver tudo. A maioria dos pais, por exemplo, a Tati sabe bem mais do que eu até, há pouco tempo atrás chegou-se à conclusão de que a maioria dos pais, por exemplo, chegam a passar aí anos sem olhar o caderno do filho, o que o filho está aprendendo, o que o filho... Então, como falta contato familiar, né? Realmente, né? Eu acho que tem os dois lados, né? Sempre tem, o psicólogo é sempre que fica ali no meio, né? Tem a questão das escolas, que eu percebo muito fechadas, numa cultura antiga que não se adequa, né? Eu acho que as escolas têm que ser repensadas, têm que ser modificadas. Esse aluno tem que ter espaço de fala, né? Não é mais aquela coisa antigamente. Tem até um filme, acho que é a Mafalda. Não, como é que é? Tem um filme que a professora é bem rígida. Não lembro. Enfim, eu acho que aquele modelo ele não serve mais, né? Sim. Então, tem que ter esse espaço de fala, tem que ter esse espaço de comunicação, de interação. E, do outro lado, também a indiferença dos pais, né? Só que é um movimento que tem que ser dos dois lados. As famílias buscarem se aproximar e a escola também buscar isso, né? Porque tem casos e casos, como tu falou, né? Cada bairro tem a sua característica. Por isso que eu falo que não adianta a escola querer se fechar, porque ela não consegue. Ela está dentro de um contexto, né? E tem, enfim, assim, tem culturas e culturas. Eu acho que é muito curioso, né? Por exemplo, eu moro no Canto. Eu conheço um pouquinho de cada bairro. E eu não sou natural daqui, então eu sou um pouco neutra. Eu moro no Canto. O Canto é uma cultura. Eu trabalhei no Jordão. O Jordão é outra cultura. Outra cultura. E isso vai
vai refletir diretamente. Vai refletir, né? Diretamente. Não tem como não refletir, né? Mas é claro que a busca é por essa aproximação, né, Exatamente, da família com a escola. Seria o ideal trabalhar em conjunto. Sim, sim. Mas tem que ter abertura dos dois lados e flexibilidade, né? Eu acho que nesse ponto não tem culpados, entendeu? Um pai não age assim com um filho porque ele quer. Ele não faz propositalmente. Na maioria das vezes... No fundo, todos nós somos vítimas, de certa forma. Na maioria das vezes, as famílias se viram nos 30 para dar conta de trabalhar, de cuidar da casa, de atender os filhos. Então, assim, não tem culpados. O que a gente precisa trazer, assim, para a sociedade como um todo, é de que todos nós temos algo para contribuir para que isso se resolva. A gente não pode ficar ruminando no problema, e sim em tratar a causa e em resolver o problema, e não ficar encontrando culpados. Não, porque a escola é culpada, porque os professores, porque os alunos, né? Não tem culpados. Bom, a gente já estourou aqui o nosso tempo, mas para a gente poder fechar, o que vocês poderiam falar sobre a real importância de tratar a origem do problema, né? A gente pincelou sobre vários pontos aqui, mas a importância disso vai se refletir em que exatamente? Né? Podendo ir mais a fundo, não só, como a gente falou, é claro que é importante tratar da segurança, né, ostensiva, né, nas escolas, enfim, que apesar que tem uma discussão ampla em relação a isso, é importante, seja com vigias, enfim, tal, mas a gente sabe que, como a gente falou anteriormente, isso está muito longe de ser, né, a solução do problema. E para tratar precocemente envolve muito planejamento, não é de uma hora para outra. A Fernanda falou num ponto interessante aqui. Imagina um psicólogo tratar um número altíssimo de pessoas, né? Isso é impossível, não tem como. E qual a importância de fato de tratar a origem do problema? Então, eu acho que tem duas questões que seriam, no meu ponto de vista, a solução. Primeiro, trabalhar direitos humanos nas escolas, porque a gente estuda português, geografia, matemática, física, às vezes coisas que a gente nem vai utilizar. E o pessoal tem uma visão tão errada, né, de direitos humanos. Por que a gente não tem uma disciplina, um conteúdo, um momento sobre direitos humanos? Falar sobre isso, falar sobre a diversidade, falar sobre racismo, enfim, falar sobre, né, coisas que acontecem na vida. É como se a gente estivesse tampando os olhos, né? E então eu acho que deveria ter essa disciplina, ou esse conteúdo, esse momento, né? E deveria ter uma política de combate a essa violência, né? A todos os tipos de violência, né? Porque a violência, ela nunca está sozinha, ela tem um contexto, ela tem um sentido, né? E claro, ajuda um detector de metal, ajuda um guardinha na escola, mas não é a solução. Acho que o ponto central que a gente veio falar hoje é que não é a solução. A gente precisa de psicólogos nas escolas, a gente precisa de psicólogos na saúde também para acompanhar essas famílias, a gente precisa de projetos. A gente precisa pensar sobre isso, repensar sobre o que está acontecendo e não se alienar. Eu acho que esse é o ponto central. E mais psicólogos, porque o que acontece? Não tem acessibilidade, né? Não se tem esse olhar. Nossa, precisa de psicólogo, agora que despertou. Então, como não se tinha antes, as coisas estavam acontecendo, a gente fingia que não via. Então, ampliar, eu acho que o principal é ampliar e trabalhar diversas formas, diversos temas, porque o psicólogo como eu falei, não é clínico. A gente não é somente clínico. A gente pode trabalhar com tudo. Nosso trabalho é muito amplo, né? Eu acredito, depois a Fernanda vai falar, que é essa ampliação mesmo. Acho que uma coisa que é importante, complementando o que a Tati está dizendo, é que a gente não precisa chegar num ponto de uma criança, uma adolescente, tá tomando remédio faixa preta. De um professor estar afastado porque ele não consegue mais lidar em sala de aula. É verdade. A maioria das pessoas que eu atendo da educação, eles eram apaixonados pelo que eles faziam. E hoje eles não conseguem pensar em entrar numa escola. Então, a gente tem que realmente tratar a causa, acho que desmistificar essa questão de que terapia é para louco, né? Terapia é para todo mundo. E o medicamento, ele é paliativo. Se você para de tomar, os sintomas voltam. Então, a terapia, ela trata a causa. E eu não estou falando para fazer terapia na escola, mas para que pelo menos haja um suporte para os alunos e para os professores. Isso é fundamental. É isso aí. Bom, se o pessoal tiver alguma dúvida, para chegar, o contato de vocês, o Instagram de vocês, pode passar, por favor, da Fernanda é? O meu é zanon.fernanda. Zanon.fernanda. O meu é psicóloga Tatiane. Tá, e se vocês tiverem alguma
né, alguma dúvida, né, o pessoal tiver alguma dúvida, né, quiser questionar alguma coisa, perguntar, sugerir, é só colocar nos comentários aqui, seja do Spotify. Sei que a maioria do pessoal assiste e escuta pelo Spotify, mas a gente vai deixar esse material disponível também no YouTube e também no Instagram, né? Então deixe o seu comentário ali e com certeza elas vão, né, marquem elas aqui, elas vão fazer o possível para responder vocês. Bom, pessoal, muito obrigado. Vocês querem deixar alguma consideração final? Não, eu acho que talvez considerar que a Fernanda é mais atendimento adulto, né? Talvez a gente direcionar. E o meu é público de crianças e adolescentes. Então, cada uma tem o seu público, né, Fernanda? Perfeito. E a gente... Sim, e a gente trabalha em parceria, né? Acho que isso que a Tati falou agora é bem importante. Independente do público que a gente atende, né? A gente vê pela classe médica que é bem unida, porém os psicólogos são muito desunidos. E a gente está aqui justamente para desmistificar isso. Sério? Então, assim, nós não competimos, a gente tem que se unir, porque a gente tem muito trabalho pela frente. Isso é muito bacana, isso aí, muito bacana. Que legal. Então é isso, e agradecer pelo espaço. Engraçado que elas chegaram aqui assim, bem zen, super zen. Eu, nervoso aqui, que é um tema não muito, né, familiar, e olha, foi zen, completamente zen. Bem. Então vale a pena, né? Eu sempre pergunto, assim, o pessoal... na psicologia brasileira, não sei se funciona assim, mas tem o sofazinho, o pessoal senta, deita ou não exatamente? Tem um nome até que se dá, né? Para esse divã. O divã. Não chega? Eu tenho. Tem gente que deita, tem gente que senta. Tá certo. Depende da área da psicologia, né? A psicanálise utiliza muito. Porque eu trabalho com a psicologia cognitivo-comportamental e com a psicanálise. Aí pode chegar lá, toma um cafezinho. Eu é criança, né? Sim, pois já é uma pegada diferente, é mais agitada. Sim. Mas Sim. É isso. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo Imagina. convite, obrigada pelo espaço. Para nós é uma honra, A assim. gente fica à disposição. Se alguém tiver alguma sugestão de pauta também que a gente possa contribuir. Inclusive a Fernanda já escreveu vários artigos para o portal, né? Inclusive tem um deles que foi campeã, não sei se foi 8 ou 9 mil acessos que teve. Pretendo continuar escrevendo, só vou me organizar para isso. E agora a Tati se comprometeu de começar a escrever, porque a psicologia é um negócio fantástico, né? Assim, eu fiz história, mas assim, por que eu não fiz psicologia? Assim? Tá em tempo. É verdade. Mas tá bom, muito obrigado, valeu. Tchau, pessoal.